Olá, seja bem-vindo. No vídeo da semana passada, nós trabalhamos essa escadinha. Faltou terminar o suporte aqui para a gente prender essa aguinha. E uma coisa que eu queria fazer é um gabarito. É um gabarito de madeira, coisa simples. Não vai gastar dinheiro nem nada. Mas isso aqui ajuda muito, muito mesmo. No caso de muitas medidas que a gente tem que ficar tomando cuidado para ficar uma coisa alinhadinha, com isso aqui já resolve o problema. E é bem mais prático, bem mais fácil e bem mais rápido. E por falar em ser mais rápido, Vamos pro vídeo? Vem com a gente. O ideal para fazer gabarito para ferragem é o gabarito de ferro. Eu vou fazer esse em madeira, mas para dar um exemplo. No caso, na madeira também vai funcionar. Isso aqui eu achei na rua. É uma peça, era uma porta, mas é uma peça bem legal, uma peça bem firme, então vai me servir. E está mais ou menos na medida que eu preciso. E vamos usar madeira, mas de preferência madeira maciça. Compensada, MDF, essas coisas não é legal não. A madeira maciça fica uma coisa mais legal. Isso aqui é retalho de marcenaria. Eu, como eu já tinha isso aqui, vou usar essa, mas não é um material difícil de encontrar. Existem alguns pontos aqui que a gente precisa tomar um certo cuidado para a coisa funcionar, e eu quero ir passando devagarinho. Nesse caso aqui, eles pintaram a peça. O original dela é essa cor aqui, que é um MDF branquinho. Como eles pintaram e vai ter pecinha que eu quero colar, a tinta aqui ela não dá tanta aderência, então é legal, eu vou dar uma limpada nela, para depois, se precisar colar as pecinhas, ele vai ter mais aderência. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é a peça em si já montada, para a gente fazer o gabarito em relação a ela. No caso aqui, ela está me dando um espacinho aqui e o espaço aqui. Em muitos casos aqui, nós vamos ter que colocar a pecinha pequena. Onde puder colocar a peça grande, nós vamos colocar. Vou dar uma limpada nessa peça aqui e já vou fazer uma distribuição das madeirinhas que vai em toda a volta. Aí a gente vai entender aonde colocar e a maneira mais certa da gente terminar ela. Passei uma lixa aqui, já limpei direitinho. Essa tinta branca aqui, não precisa se preocupar não, porque essa tinta vem de fábrica e ela tem uma resistência muito grande caso você for colar alguma coisa aqui. A tinta que tinha por cima é uma tinta colocada depois e ela não dá aderência. Ela solta, a tinta vai ficar grudada aqui, mas vai desprender da madeira. Essa madeirinha é maciça, mas é um pinus, é uma madeira bem macinha, é fácil fazer o corte nela. No caso, se você encontrar tirinha na marcenaria ou comprar as tiras, normalmente vai vir mais compridinha. E aí, para cortar, uma serra simples, é um corte fácil de fazer aqui. No caso, você vai tirar do tamanho que for preciso no gabarito. O primeiro passo, nós vamos colocar a nossa peça na base e ver se há espaço suficiente em todos os lugares, inclusive aqui, onde nós vamos colocar as madeirinhas. Na sequência, nós vamos fazer uma marcação provisória de onde a gente precisa colocar as madeirinhas. Já marquei toda ela e agora é interessante a gente aproveitar e fazer algumas correções aqui. A peça em si, ela aparentemente está tudo alinhadinho, tudo arrumadinho. Porém aqui, coloquei o esquadro aqui nessa linha e repare que os 90 está bem fora aqui. Para isso, a gente vai fazer a correção primeiro dos degraus para ver se está tudo em 90 certinho. E na sequência, tomando como base a linha dos degraus, nós vamos fazendo a correção dessas peças que vão para cima aqui.
Fiz a correção aqui usando o esquadro e já prendi essas pecinhas aqui, que é a parte de dentro da escada. Se tiver alguma coisa errada aqui, no caso, tem que fazer a correção na escada. O próximo passo agora é a gente travar ela. Eu não quero colocar ela 100% apertando aqui. Vou colocar um recheio. Vou usar a régua aqui no caso. E vou prender a peça com a régua. Isso dá uma certa folguinha ali pequena, para depois na hora de tirar a peça por inteiro. Prendi a peça com a régua, isso dá uma folguinha ali, para na hora de tirar, ela não ficar tão travada. Essa folga nós vamos dar em todas as peças que a gente for prender. Essa primeira parte está pronta. Ela está entrando e saindo fácil aqui. Essa aqui no caso é uma outra peça que eu dobrei lá e ela está querendo forçar aqui um pouquinho. Aí faz uma correçãozinha ali com a mão para que ela encaixe. A gente tem que obedecer esse gabarito agora. Já colei todas as pecinhas e é bastante pecinha que vai. No caso a escadinha leva bastante ferragem, então dá um pouquinho mais de trabalho. Um detalhe, aqui nessa esquina aqui, eu cortei a madeira, para quando colocar a escadinha aqui, para poder colocar a garra aqui, para fazer o aterramento, para a gente fazer a solda. O próximo passo agora, em todos os lugares que eu marquei em vermelho aqui, eu quero entrar e fazer um buraco com a serra-copo. Já fiz toda a furação. A serra-copo que eu usei aqui é de 1,5, 1,5 polegadas. É interessante a furação, esse buraco. Repare que está vazio aqui, e no caso da solda, ela não vai queimar tanto as madeirinhas, o que aí ajuda a conservar mais o gabarito. As madeirinhas aqui tá colada com cola instantânea, que fica bem forte. Se você perceber que alguma delas estiver querendo soltar, ou se você quiser reforçar isso aqui, não é interessante pregar. A tendência é essas madeirinhas não aguentar e acabar rachando. Eu prefiro colocar esse tipo de parafuso. Ele tem uma cabecinha mais larguinha. Normalmente eu regulo a máquina, a broca aqui, mais ou menos na altura da madeira, a maciça, para o parafuso entrar aqui mais livre e depois ele faz força aqui no caso do MDF. Com esse furo aqui, ele entra mais livre e ele vai ganhar força lá embaixo. E com o furo evita de ficar rachando a madeirinha. No caso, se você quiser pôr até 2 parafusos aqui, dá para colocar tranquilo. Já cortei as peças para fazer a outra escadinha, para a gente já testar aqui. No caso aqui, é só encaixar e vem colocando as outras. Tira na medida certinha, dá o ângulo aqui no caso, pôs aqui no lugar, já está tudo pronto para soldar. Um detalhe, um desenho que você fizer aqui, se amanhã você quiser mudar só o desenho, é interessante que você veja, antes de montar o desenho novo, se cabe aqui direitinho. Igual essa pecinha aqui, ela está invadindo, aqui não, mas aqui ela está invadindo o espaço dela. Se for preciso, corta aqui um pedacinho para poder encaixar o seu novo desenho. No caso aqui, não há necessidade mais de ficar medindo, é colocar as peças no lugar aqui e já pode soldar. Um último detalhe no caso aqui da nossa ferramenta, eu quero colocar uma madeirinha a mais. Essa madeirinha, procure colocar em algum lugar que não atrapalhe a solda e nem para tirar a peça. Com os calcinhos, depois que fizer a solda, pode acontecer da peça em si não querer sair daqui, ela meio que querer travar. Para a gente ficar forçando aqui com a chave de fenda, alguma coisa, pode forçar e empenar a peça.
A gente vira a ferramenta de cabeça para baixo e vai empurrando de cima para baixo, aqui no caso ao contrário, forçando a peça para sair. Já coloquei a garra para fazer o aterramento e agora é soldar. Nesse caso aqui soltou bem fácil. Pode acontecer de ela não querer soltar fácil, aí a gente vira ela de cabeça para baixo aqui, empurra por aqui com a ferramenta a grade para desprender. Dá de queimar um pouquinho aqui as beiradas, pelo menos com o buraco não fica aquela coisa queimando e estragando com o tempo. Eu cortei aqui 3 pedaços de 12 centímetros, aquela chapinha de 1/6 por 1/8. Fiz um buraquinho no meio e nós vamos prender aqui, mais ou menos no meio aqui da peça, deixando ela o mais faceadinha aqui possível. Eu vou dar um pinguinho de solda aqui, porque é meio chatinho de segurar ela, e depois a gente vai soldar de verdade mesmo, é por baixo. Virei a peça de cabeça para baixo, está preso na morsa. Agora você ajusta aqui para poder efetuar a solda em todas elas. Aí solda dos dois lados aqui, já para ficar uma coisa mais firme. A madeirinha que a gente usa aqui, eu uso pinos, que é uma madeira de construção civil. Ela é bem mais barata, é macia, é facinho de trabalhar ela. Normalmente, eles vendem com 10, 15, 20, se eu não me engano, até 30 centímetros tem para vender. O ideal aqui é de 15, porque a nossa base aqui tem 12. Então, de 15 tem uma sobrinha. Uma coisa que eu gosto de fazer, comprar a tábua. Por ser um material muito usado, normalmente isso aqui vem molhado. Ainda não terminou, ela não terminou ainda de secar. Eu gosto de comprar um pouquinho, guardar 2, 3 semanas que seja, para ela ficar bem sequinha. Ela sequinha é mais fácil de trabalhar, porque depois a gente vai ter que passar um verniz ou pintar alguma coisa. Ela estando sequinha é mais certo. Normalmente na madeireira que a gente vai comprar isso, você manda aparelhar ela. Deixar aqui na espessurinha que você quer. Eu gosto mais ou menos de no máximo 1,5, deixar aqui a espessura. Fica uma coisa mais delicada. Uma vez que a tábua esteja sequinha, nós vamos cortar os pedacinhos que for necessário aqui. É interessante, eu cortei a minha errada. É interessante deixar aqui uma beiradinha e aqui para fora também uma beiradinha. Com aquela chapinha que a gente soldou aqui e com o furinho no meio, você posiciona ela aqui, faz o furo, marcando o furo por baixo aqui e põe um parafusinho. Um parafusinho só já dá. No caso você pode invernizar, pintar de cor mesmo, branco, preto, alguma coisa desse tipo. Existe no mercado uns verniz que já vem com corante, deixa ela mais avermelhada, enfim. Há uma série de produtos em relação à pintura que a gente pode fazer. Uma coisa que eu falei no outro vídeo, que eu gostaria de reforçar, porque eu acho importante, no caso aqui, essa escadinha, eu projetei ela para receber esse vasinho. Ele tem 11 centímetros aqui e 11 de boca. Ele é mais grandinho. Repare, isso aqui não é uma suculenta.
mas é um exemplo daquilo que a pessoa da casa vai querer pôr. Reparem que ela já está praticamente tampando a nossa arte. Se você fizer essa peça aqui, que tem 20 centímetros, menorzinha, a tabuinha aqui vai ficar desse tamanho. A pessoa vai comprar o vasinho, colocar aqui, tampou tudo. No caso, esse vasinho aqui, ele é bem menor. Ele tem, se eu não me engano, é 7 aqui de altura e 7 de boca. Ele já não tampa tanto. Já aqui ele começou a querer tampar. O que eu quero dizer é você dar a opção. Porque muitas vezes você vai vender a peça e a pessoa vê, percebe isso e fala, eu não quero, é bonitinho tudo, na hora que eu pôr minha planta aqui, já não tem arte mais, vai ficar uma coisa assim, não precisa pôr arte. Em relação ao gabarito, eu dei como exemplo a escadinha, porque é uma peça que vai muita medida aqui. Então, eu acho interessante ter o gabarito. No caso, eu dei ele como exemplo. E no exemplo de fazer ele em madeira mesmo, que dá para economizar. Se você tem uma peça, um banquinho, uma mesinha, uma arte, alguma coisa que você tem vendido, tem uma boa aceitação no mercado, eu acho interessante o gabarito. Não só para a escada, mas para qualquer tipo de arte que você faça e que tem que ficar ali medindo e acertando, aprumando, faz o gabarito, já resolve o assunto. Você vai ter mais produção, a coisa vai ficar bem mais rápida e bem mais fácil de fazer. Não é, no caso aqui, não é uma ferramenta certa, o ideal seria com ferragem. Eu fiz mais para mostrar que dá para fazer em madeira, com esses buraquinhos aqui, não vai ficar queimando tanta madeira, e por um bom tempo eu acredito que vai resolver. No caso aqui, ela, como vocês viram, ela desprendeu fácil, mas pode acontecer dela querer forçar ali para sair. Aí é onde eu coloquei esses calcinhos aqui, a gente vira ela de cabeça para baixo e com o buraquinho aqui a gente consegue forçar ela um pouquinho mais para ela cair. Os calcinhos é mais para ter uma alturinha aqui, para ela ajudar ela a terminar de descer. É um projeto simples, é coisa assim que no dia a dia da gente trabalhando ali, quanto mais a gente poder facilitar a coisa, melhor pra gente. Tem coisa que, igual essa ferramenta aqui, por muito tempo eu tentei outras ferramentas e não acertei. Essa aqui eu vi nos vídeos, fiz pra mim e adorei. Bom, é isso, gente. Obrigado pela atenção, obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. A gente vai matutando aí alguma coisa legal para fazer e a gente vai repassando para você. Obrigado por tudo. Tchau, gente. Fique com Deus. Beijo.